Pessoal, parece que finalmente aconteceu. Agora sim, tudo vai ser taxado, inclusive as comprinhas feitas na Shein, na AliExpress, na Shopee, com valor inferior a US$ 50. Lembra daquela isenção, a isenção de Schrödinger, que às vezes tinha, às vezes não tinha, que a Janja falou que quem iria pagar os impostos seriam os vendedores e não os consumidores, né? Gênio, né? Um marco assim da economia essa mulher, né? Mas agora acabou, não tem isenção para mais nada, pelo menos é isso aí o que prevê o plano do governo Lula para arrancar mais dinheiro da população, principalmente do jovem dinâmico que fez o L nas eleições. E estamos falando aqui de uma taxa de 28% para compras importadas de até US$ 50, 28% aqui para o governo federal, fora o ICMS estadual, né? Vamos dar uma olhada nessa história aqui, então, analisar os impactos disso aqui, mais um triste capítulo de tributação deste governo que não cansa de nos assaltar. Antes disso, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, isso aqui está sendo considerado até o momento pelo governo federal. Nós sabemos bem como isso aqui funciona, não é? O governo solta uma nota na imprensa para ver a repercussão disso na sociedade. Então, claro que isso já foi conversado debaixo dos panos, nos bastidores, o pessoal já fez todas as previsões econômicas a esse respeito, agora falta o teste final nessa história, que é o teste do público, da opinião pública a esse respeito. Mas então foi considerada aqui uma alíquota de 28% de imposto para considerar então para chegar-se a um valor de arrecadação para o orçamento de 2024, ou seja, isso já está previsto no projeto de lei orçamentária anual. Tem uma nota técnica da Receita Federal que foi usada como referência para se chegar no orçamento que foi apresentado pelo governo federal então. Ou seja, não apenas isso aqui foi discutido, os números que foram colocados para votação no Congresso Nacional a respeito do orçamento para o ano que vem já contemplam essa tributação em cima dos produtinhos comprados da Shein, da AliExpress, da Shopee e de outros sites que compram coisas do estrangeiro, que permitem que você compre coisas importadas da China e de outros lugares aí. Então, o governo já tinha feito no passado, poucos meses atrás, para falar a verdade, a questão do programa Remessa Conforme. Antes, tinha, de fato, a isenção de impostos para compras abaixo de US$ 50. Isso era super tranquilo, todo mundo comprava, não tinha problema nenhum nessa história. Estamos falando aí de produtos com até R$ 300 de preço final aqui, né? Considerando o atual aí, valor do dólar. Um pouco menos, né? 250, R$ 260. Não é nada exorbitante, não é nada muito caro, mas isso era muito útil, por exemplo, para você comprar pequenos itens eletrônicos, roupas, né? O pessoal gostava muito de comprar roupas vindas da China e outros lugares. O pessoal ainda compra, apesar dos pesares. Então o governo já sinalizou logo de início que queria acabar com essa questão aqui da isenção, mas isso causou um rebuliço imenso na internet. Então o que o governo criou como alternativa? A tal da Remessa Conforme, que é um programa aí da Receita Federal, por meio do qual as empresas se cadastram lá junto aí a esse programa, fazem um cadastro de banco de dados ali e tudo mais, e elas se comprometem a arrecadar os impostos, então, já no momento da venda. Em compras abaixo de US$ 50, então, caso a empresa, né, o e-commerce, fizesse o seu cadastro nesse programa aí, então esse e-commerce iria dispor de fato de isenção nas vendas dos impostos federais, mas aí passou-se a recolher o ICMS, que é um imposto estadual, 17% em cima das vendas. Então, não é aquele assalto que incide sobre coisas que têm mais de US$ 50 de valor, mas ainda assim é um custo para o consumidor final que antes não havia, porque a coisa passava tranquilamente, né? Então criaram esse programa Remessa Conforme com a promessa de que isso manteria a isenção dos impostos federais
porém garantindo o recolhimento do ICMS. Agora a coisa simplesmente subiu no telhado de fato, porque existe agora essa previsão dessa alíquota de 28% aqui do imposto de importação. O que isso aqui representa na prática, conforme os cálculos aqui do pessoal da Gazeta do Povo, somando com o ICMS, as tributações todas no final das contas, produtos de até $50 terão uma tributação, uma carga tributária total de 54,21%, né? Ou seja, mais da metade do valor do produto vai ser pago em impostos. Para quem começou o ano aí, o jovem dinâmico, que começou o ano pagando zero de imposto e agora tem que pagar isso aqui tudo nas compras das roupinhas, dos aparelhinhos eletrônicos da China, meu amigo, é para o cara ficar com muita raiva mesmo, querer arrancar o dedo fora, o dedo que foi lá na urna apertar o 13, né? Pena que todo mundo vai, infelizmente, pagar isso aí tudo, né? Lembrando que as regras para compras acima de $50 permanecem as mesmas. 60% de tributos federais, mais o ICMS, ao todo 92% é o custo total da tributação nesses produtos aí, um verdadeiro assalto, né? E olha só que coisa horrenda, cruel que o governo está prevendo, né? Nesse projeto de lei orçamentária anual de 2024, que foi preparado pelo governo, então, eles estimam uma receita de 2,8 bilhões de reais com esse programa Remessa Conforme. Então, isso aqui consta na nota técnica que foi usada para fazer esse cálculo aí, a nota técnica da Receita Federal. Além dessa alíquota de 28%, eles estão supondo que isso aí vai diminuir em 30% as importações. Ou seja, né, o governo sabe que no momento em que ele colocar essa tributação, essa alíquota extra, muita gente vai deixar de comprar os produtos lá fora. O governo sabe que isso vai prejudicar a população, mas ainda assim os números são positivos de acordo com os cálculos da Receita Federal. Uma crueldade, uma sacanagem isso que o governo faz. Colocar tributos sabendo que as pessoas simplesmente vão perder o seu poder aquisitivo no final das contas, né? Coisa de estatista maquiavélico mesmo. Sendo que, num cenário pior, com mais queda ainda nas importações desses produtos aí, o ganho arrecadatório, ou seja, quanto que o governo vai roubar do consumidor final no ano que vem, seria de 1,2 bilhões de reais aí, ou seja, muita grana ainda, embora um valor muito menor do que eles estimam como um cenário assim conservador, um cenário interessante para o governo federal. Então, o Dario Durigan, que é secretário executivo do Ministério da Fazenda, já tinha falado lá no mês passado, né, em setembro, que haveria de fato uma alíquota para esses produtos, a farra, entre aspas, né, as benesses de se comprar coisas do exterior acabariam e colocaram aí uma projeção na época de 20% da alíquota, mas essas coisas sempre sobem, né? O valor sempre vai para cima. Então, essa nota técnica da Receita Federal colocou o percentual, cravou em 28%, né? Então, como que chegaram nesse valor? Tem aqui o trecho dessa nota técnica dizendo o seguinte: a partir do valor aduaneiro potencialmente tributável em reais, aplicou-se os redutores de volume de importação de acordo com cenários de alteração no comportamento do contribuinte e multiplicou-se esse resultado pela alíquota do imposto de importação proposta para se chegar às estimativas de ganho de arrecadação apresentadas nesta nota. O nome disso aqui é numerologia, né? Chutômetro, porque não tem como realmente saber o impacto que isso vai acontecer, vai significar representar para a economia, para as importações e quanto que isso vai se reverter de fato em ganhos para o governo com base nessa nova tributação aí. Então, no final das contas, o programa Remessa Conforme se mostrou uma armadilha. A gente meio que já sabia disso, porque antes o governo não sabia o que era mandado de fora do país para cá. De vez em quando ele parava alguma coisa lá na alfândega e tudo mais, abria o pacote, olhava o que era, mas geralmente isso passava batido, não tinha fiscais suficientes para averiguar isso aí. Porém, com aquele chamariz denominado de remessa conforme, aquela coisa de cadastre-se aqui, declare tudo o que é vendido e você vai ter isenção. Agora o governo sabe bem o que vem para cá, quais são os produtos que estão sendo vendidos, o que está sendo remetido dentro dos pacotes, e aí para tributar isso é muito mais fácil agora. Uma bela armadilha em que os marketplaces infelizmente tiveram que cair, porque se eles não entrassem nisso, seriam muito mais tributados do que atualmente são. No final das contas, quem vai pagar isso aí realmente é o consumidor final e infelizmente
mas todos nós já sabíamos que a coisa caminharia nesse sentido. Se dependesse só do governo Lula, ele já teria feito isso aí lá atrás, em janeiro mesmo, assim que ele entrou no governo, porque chegou querendo arrancar dinheiro da sociedade. Porém, ele sabe que não dá para fazer isso, o impacto negativo na população é muito grande. Muita gente compra isso aqui, coisas do exterior, por meio dos marketplaces, e essas pessoas estão na internet, então o burburinho que isso causaria nas redes sociais realmente seria uma tragédia para a imagem do governo Lula logo nos primeiros meses. O que eles fizeram então, Lula e o Fernando Haddad? Cozinharam isso aí em banho-maria, deixaram a coisa ir evoluindo um pouco, fizeram um pouquinho de tributação, um programa diferenciado aqui, um outro chamariz ali, para chegar onde que eles queriam chegar no final das contas, que é o que nós teremos, não sei a partir desse ano, mas certamente a partir do ano que vem, quando isso começar de fato a vigorar, uma vez que o plano, o projeto, foi colocado aqui para 2024. Mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos ser mais assaltados, então, por conta disso, né? Ou não, já que a Janja afirmou que o consumidor não vai pagar, quem vai pagar é o vendedor, né? O que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.